Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso Bagascast. Muito feliz com o nosso Danilo Cruvinel, psicólogo, um entendedor do universo. Vamos falar com ele hoje. Ontem nós tivemos o dia em lembrança, né, dos portadores de Down, não é isso? Síndrome de Down. Sim. E como eu vi, né, a quantidade de pessoas falando sobre o assunto. E eu cheguei a ministrar aula para meninos e meninas com Down lá há quase 20 anos atrás, que estava em uma sala especial. Em determinado momento se entendia que podia estar junto com os outros alunos. E como que era diferente o olhar sobre as pessoas que tinham essa condição. Uhum. E como que hoje entende-se que elas são especiais no sentido de mudar a vida de quem convive com elas. Sim. A possibilidade que elas nos dão de nós nos entendermos plenos para poder conviver com o diferente. E eu falava de convite, tem muito convite aí, no sentido de menos julgamento. Existe um convite para uma aceitação incondicional. Existe um convite para diminuir a expectativa para em relação aos outros, sabe? Existe aí um convite para sermos mais sensíveis. Existe aí um convite para sairmos, pensarmos, sentirmos e agirmos fora da caixa do que está posto pela sociedade, esse script que está pronto aí da sociedade, esse relógio social que cobra coisas, atitudes, enfim. E eles vêm de uma forma divina promover um terremoto no que está posto socialmente. Então é um convite para uma transformação, para uma revolução. Uma revolução. Enquanto familiar, enquanto profissional, enquanto sociedade. Uma revolução comportamental. Eu me lembro que certa vez nós tivemos um treinador de futebol da Inglaterra, famoso, que perguntaram, ele era um estudioso, espiritualista e tal, e aí ele me solta numa coletiva, assim, que as pessoas, os indivíduos que eram portadores de deficiência, né, que vinham com alguma dificuldade física, que eles eram espíritos que haviam atentado, feito mal, e que, portanto, voltaram nessa condição para pagar, né? E aquilo ele foi escrachado, logicamente, porque não é isso, simplesmente não é assim. Mas aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, mas por que falou-se isso? E será que é assim mesmo? Aquilo me chamou muita atenção. E eu fui estudar e vi uma frase uma vez de Chico, que são espíritos, na sua grande maioria, missionários. Eles vêm na condição com dificuldades, né, físicas, psíquicas, para levar a família a novos patamares de amor, que são esses, tudo isso você pontuou, essas mudanças de entendimento com relação ao outro, de cuidado, de carinho, de atenção, de cobrança, de autocobrança. Então, a oportunidade para quem tem na família alguém que precisa desses cuidados totais é uma oportunidade gigantesca. É interessante o que você fala, e eu concordo. Lá na clínica a gente tem um quadro bem grande que representa o meu sobrinho, ele olhando como se ele estivesse olhando para o céu, para o sol, e está escrito pequenos passos todos os dias. Então, é um olhar para os pequenos passos, para os pequenos progressos. Então tá, existem lacunas, existem déficits, sim, mas o que ele tem de bom? Quais são as qualidades que ele tem? Que virtudes ele tem? Ou seja, o que ele tem de bom? E em cima do que ele tem de bom, vamos exercitar, vamos valorizar aquilo. O que for possível estimular, sim, mas ele já tem muita coisa boa. E a gente precisa ter esse olhar mais positivo, né? Para aí sim, aproveitando e valorizando o que ele tem de bom, aos poucos nós irmos avançando. Isso. E não existe mágica. A psicologia não promove, não existe cura porque não é uma doença, então a gente não pode falar em cura. Existem avanços, sim, é uma parceria, eu gosto de falar que é um triângulo, né? O triângulo do sucesso é, em primeiro lugar, família, onde essa criança veio, com quem ela mais convive, onde ela mais aprende. Do outro lado, a gente tem a escola, porque ali na escola ela vai ter o que ela mais precisa, que é contato com outras crianças.
Eu, Danilo, você, Alex, nós somos a soma das pessoas com as quais nós tivemos o privilégio e a oportunidade de conviver. E é na escola onde essa criança vai conviver com muitas outras crianças. E nós aprendemos por imitação. É uma das grandes dificuldades dela, mas mesmo com dificuldade, dia após dia de aula, ela vai aprendendo, ela vai assimilando. Então, a conta gotas, essa criança ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo, uns mais, outros menos, mas todas importantes. Né? É importante, Alex, desculpa te interromper, mas a gente tem em vista que quem é essa criança? Essa criança ela é um espírito, essa criança ela é um ser humano. O que é um ser humano? Humano vem de humus, é terra fértil. Então essa criança é um ser divino, é um ser sagrado, é uma terra fértil e está tudo bem ela ter vindo nessas condições, mas não vamos ficar passivos. Vamos sim adubar essa criança, vamos sim regar essa criança, vamos sim aprender, estimular essa criança. E aos poucos ela vai desenvolvendo, ela vai se transformando e o mais importante, nós vamos nos transformando. Ou podemos negar, ou podemos ficar na não aceitação, na revolta. Faz parte, isso faz parte de um processo de luto. Que a família idealizou com um bebê, com um filho ideal. E de repente esse filho não chega como esperado por aquela família, por aquela sociedade. Então faz parte sim a revolta, faz parte sim a negação, mas são fases, nós precisamos avançar para uma aceitação, para um aprendizado mútuo, por celebrar cada passo, por celebrar as dificuldades, os tropeços, sabe? E sentir, saborear, degustar o quão a vida é maravilhosa, seja com sabores e com dissabores. São esses contrastes da vida que faz essa vida ser maravilhosa. E tá tudo bem, tá tudo certo. Aquela criança tá assim, né? E vamos avançando. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem pessoas como você para nos encher de esperança o tempo todo em um mundo melhor, uma vida melhor. Nós precisamos demais desse momento, né, Danilo? De paz, de pessoas que gritem. Precisamos nos respeitar, precisamos respeitar os indivíduos, precisamos cuidar bem das nossas crianças, entender que elas não são pequenos adultos, que você fala na mesma altura, que ela tem que entender tudo que você fala para ela. Isso tudo faz parte desse processo de construção de paz. Então, a oportunidade que nós temos, nós pais, de termos nas famílias, essas crianças que precisam de amor, porque elas estão nos amando gigantescamente, é uma oportunidade de evolução, de desenvolvimento evolutivo, social, e que, com certeza, lá no final das nossas existências, quando nós estivermos retornando para o nosso verdadeiro lar, a gente vai ter a certeza de ter feito e cumprido da melhor maneira possível essa existência, né? Com as nossas escorregadas, mas também com muita coisa bacana. Então, Danilo, eu ficaria aqui a noite toda conversando com você. Nós vamos ter um outro momento de conversar para a gente falar sobre o Danilo, esse Danilo que não é psicólogo, esse outro Danilo, que curte a vida, que gosta das pessoas, que convive, que é amigo, né? E saber o que o Danilo gosta na vida dele. Mas, assim, de antemão, a gente agradece demais a gente ter tido esse curto bate-papo. Eu tenho certeza que vai contribuir para muitas pessoas essa sua experiência de vida. Porque aqui é algo que eu sempre desejei, ter a vivência, falar sobre as vivências. Ó, nesse bate-papo que a gente fizer, é eu acumular vivências e contribuir com as minhas vivências para o outro. Mas, principalmente, trazer a vivência para que a gente dialogue com quem vai nos assistir e tal. E dessa maneira eu quero te agradecer por você ter vindo aqui hoje, a gente conversar. Eu que agradeço. Eu quero dizer que admiro muito você. Quando eu cheguei em Barra do Garças e mudanças diversas, né? Não só de cidade, mas, enfim, uma nova etapa, um novo ciclo da minha vida. Além do cursinho que eu disse, eu tive a oportunidade de ir em uma casa espírita onde eu fui para me tratar, para me fortalecer, ouvir algumas palestras. Então, assim, aquilo que foi dito foi semeado no meu coração, aquilo me fortaleceu. E você é uma pessoa que hoje eu considero que faz parte, na psicologia a gente fala em fator de proteção, a gente fala rede de apoio social. Então, você é uma dessas pessoas. Num mundo tão árido, às vezes, num mundo tão cruel, é muito bacana a gente saber que existem pessoas que estão
cuidando da própria vida e além desse egoísmo de olhar só para a própria vida, de olhar para a família, está olhando para a sociedade, está tentando aos poucos melhorar essa sociedade. Você é uma dessas pessoas, admiro muito, sou muito grato por ser seu amigo, sou muito grato por fazer parte do círculo de convivência da sua família e é um super prazer, é um presente acompanhar o seu crescimento, acompanhar você cumprindo a sua missão. Nossa Senhora, sem dúvida. Obrigado. Obrigadão. E teremos outros bate-papos. Teremos churrascos. Churrascos.